continuidade, né? Estamos encerrando aqui a nossa conversa com o pessoal de São Miguel, mas que vai estar ainda conosco. No final dessa palavra, eles estarão ainda ministrando mais música para o seu coração. Então, queremos agradecer a todos que estão conosco, estão nesse momento aguardando uma palavra de Deus. E esses dias... E nesses dias, o pessoal da equipe está aqui sempre falando que é que tem que melhorar, eu fico meio perdida ainda, mas eu vou acostumar aqui. Vamos lá. Nesses dias nós temos ouvido muitas coisas. Não paramos de escutar notícias, paramos de ouvir relatórios, não paramos de ouvir previsões, o que é que vai acontecer, o que é que está acontecendo. Estamos sendo bombardeados com inúmeras informações. Algumas são ótimas, são maravilhosas, outras nem tanto, e outras são terríveis. E nós estamos, então, com os nossos ouvidos atentos a muitas coisas. Mas a pergunta é, o que é que realmente vale a pena ouvir? E o que é ouvir? Será que é a mesma coisa, ouvir e escutar, são as mesmas coisas? E eu, quando escuto alguma coisa, ou quando eu ouço alguma coisa, ela causa impacto sobre a minha vida? Então, eu quero convidar você para estar comigo alguns minutos, conversando sobre esse tema. Aliás, um tema muito difícil de falar hoje, porque estamos tão corridos, estamos tão ocupados, estamos tão cheios de coisas e ansiedades e medos e sonhos, que às vezes não conseguimos ouvir o que realmente vale a pena. E quem não sabe ouvir, não sabe conversar. Então é um tema que é um pouco delicado, porque exige que você, além de ouvir, aprenda a falar e aprenda a comunicar, a se comunicar. Bom, a Bíblia nos mostra aqui, eu quero que você pegue a sua Bíblia, aproveita aí enquanto está pegando a Bíblia, vai chamando para que os outros irmãos, colegas, vizinhos, amigos estejam conosco, porque lembrando, nós somos uma igreja de 5.000 discípulos adoradores, que anda em fé, amor e prosperidade, fazendo de cada amigo um discípulo, de cada família um rebanho e de cada encontro um milagre. Esses somos nós. Uma igreja que tem uma visão, uma igreja que tem uma missão, e nessa missão e nessa visão, você e sua família fazem parte desse rebanho. Então, Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 9, tem uma palavra muito interessante. Diz assim, Apocalipse 3, versículo 6, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então vamos lá, repetir comigo. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, quando você vê essa chamada na palavra de Deus, você pode perguntar, tem gente que tem ouvido e não ouve? Aí a gente vai resolver logo essa questão. Sim, nós temos muitos surdos que têm ouvidos, mas não ouvem com os ouvidos. Eles ouvem através de linguagens, através de sinais. Mas tem gente que tem ouvidos, e são ouvidos bons, são ouvidos sãos, mas que também não ouvem. Então a Bíblia já vai nos mostrando que eu devo prestar atenção aos meus ouvidos. Eu estou, de fato, disponível para ouvir? Os meus ouvidos estão atentos a uma mensagem? Os meus ouvidos estão abertos para quem está falando comigo? Os meus ouvidos estão inclinados para a mensagem, para o que está sendo me dito? Então, Apocalipse é muito direcionado à igreja. Mas a Bíblia ela está repleta de textos que vem dizendo assim, que nós devemos ouvir algumas coisas. Ouvir a verdade, ouvir a sabedoria, ouvir conselhos,
ouvir as vozes das nossas emoções, dos nossos sentimentos, ouvir os sábios, ouvir aqueles que têm temor. Então, existem inúmeros versículos na Bíblia que nos chamam, que nos trazem a atenção para que nós paremos para ouvir. Mas por que é tão importante ouvir? Quando você vai estudar, então, a anatomia do aparelho auditivo, nós temos o ouvido externo, né, que é o pavilhão auricular, e nós temos o ouvido interno. E lá no ouvido interno, nós temos um sistema chamado sistema vestibular. E é esse sistema que é responsável por algumas coisas muito importantes na nossa vida. Primeiro, o aparelho vestibular, ele é responsável por nos dar equilíbrio. Se o meu sistema estiver afetado, for afetado por alguma doença, por alguma enfermidade, ao ponto de feri-lo, ao ponto de machucá-lo, a primeira coisa que eu vou perder é o meu equilíbrio. Então, quem tem o ouvido danificado por alguma razão que não seja, né, aquelas que quase que chamamos que normais, por exemplo, alguém já nasceu surdo, mas ele tem o equilíbrio dele, ele não foi afetado nessa área, mas se você e de repente sofreu uma agressão ali no ouvido, uma infecção que perfurou alguma coisa, ou que agrediu o seu aparelho vestibular, você vai perder primeiramente o seu equilíbrio. O aparelho vestibular também é aquele que me dá noção do que é horizontal e do que é vertical. Se eu tiver o meu aparelho vestibular danificado por alguma coisa, eu perco essa noção. Eu perco o equilíbrio e eu perco a noção do horizontal e do vertical. É também o meu aparelho vestibular que vai me fazer correr olhando para um objeto, sem que esse objeto fique assim, ó, desfocado ou tremendo. Eu consigo correr, eu consigo ir atrás, olhando para o objeto e ele continua focado ali. É o meu aparelho vestibular também que me faz ter direção. Eu sei para onde vou, se eu estou indo para frente, se eu estou indo para trás, direita, esquerda, subindo, descendo. Tudo isso está dentro da minha audição. Quando a Bíblia nos chama a quem tem ouvidos para ouvir, ela está falando desse poder que a palavra liberada de Deus tem. O poder de me dar equilíbrio, o poder de me dar visão ampla de todas as coisas, o poder de me fazer enxergar a minha comunhão com Deus, a minha comunhão com o meu próximo, comigo mesmo, o poder de Deus na sua palavra, de me fazer saber para onde é que eu estou indo. Eu estou indo para frente, eu estou progredindo, eu estou parado, eu estou regredindo. A Bíblia chama para que nós aprendamos a ouvir a palavra de Deus, para que tenhamos equilíbrio, para que tenhamos direcionamento, para que tenhamos foco, para que saibamos para onde estamos indo, onde vamos chegar, o que é que vai acontecer com a nossa vida. Quando a gente vai olhar, então, a palavra, no grego, a palavra ouvir, no grego é ous, e ouvir no grego, na palavra em que o Novo Testamento foi escrito para nós, ouvir significa alguém que compreende o que está sendo dito. Na nossa língua portuguesa, faz-se uma diferenciação entre ouvir e escutar, sendo ouvir aquilo que você consegue captar, os sons que estão ao seu redor. Para a língua portuguesa, isso é ouvir. E escutar, para a língua portuguesa, é compreender os sons. Então, estou aqui fazendo a live com você e tem inúmeros sons ao meu redor. Tem som de ventilador, tem som de gente conversando lá embaixo, tem som de cachorro latindo, tem vários, inúmeros sons. Então, eu estou ouvindo, de acordo com a língua portuguesa. Agora, escutar, de acordo com a língua portuguesa, é entender quais são os sons. É discernir que som é esse.
Ah, esse é o som do ventilador, esse é o som do cachorro, esse é o som das pessoas conversando lá embaixo. Então, ouvir e escutar na língua portuguesa são diferentes. Já na língua grega, não. Ouvir significa compreender e tomar uma atitude frente àquela compreensão. Então, eu entendi uma mensagem. Eu compreendi o que ela quer me dizer. E porque eu entendi, porque eu compreendi, eu vou agora tomar uma atitude frente àquela mensagem que me foi enviada, que me foi dada. Quando em Apocalipse diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está dizendo, quem tem ouvido para compreender. Compreenda aquele que está falando com você. E aqui em Apocalipse diz que quem está falando é o Espírito. Então, quem tem ouvido para compreender o Espírito de Deus, para discernir a sua voz, compreenda. Entenda, porque ele está falando à igreja. Mas existem outros versículos na Bíblia que eu gostaria muito de mostrar a você. A primeira vez que nós vemos essa relação de ouvir e ouvir a voz de Deus está lá em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 8 ao 10. E a Bíblia vai trabalhar muito bem esse entendimento do ouvir, que é compreender e obedecer aquilo que você compreendeu. Então, nós temos aqui Adão e Eva que ouviram uma mensagem do Senhor. E a mensagem dizia, olha, de tudo que tem no jardim, vocês podem comer, vocês podem usufruir, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eles ouviram a mensagem. Eles entenderam a mensagem. O que Deus falou foi muito claro, foi muito específico, foi muito direcionado. Mas eles tomaram uma atitude contrária àquilo que eles ouviram. Então, para Deus, para o texto bíblico, ouvir, além de entender, é obedecer aquilo que você ouviu. Se você não obedece aquilo que você compreendeu, aquilo que claramente lhe foi exposto, certamente terão consequências, haverá consequências. E é o que acontece aqui. A Bíblia diz em Gênesis 3, 8, que naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e a sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, o Senhor. Ele estava passeando pelo jardim. E quando eles ouviram o som do movimento de Yahvé, eles procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Nós estamos vendo então um cenário em que eles estão ouvindo um som, mas eles estão compreendendo aquele som. Quem é que está chegando? Quem é que está se movimentando? Quem é que está se aproximando? Eles entendem, é Deus, o nosso Criador, o nosso Yahvé. Ele está se aproximando. E eles têm uma atitude frente a essa compreensão. Eles se escondem. E por que eles se escondem? Porque eles sabiam que haviam feito aquilo que não deveriam fazer. Havia uma compreensão, havia um entendimento da mensagem, quem estava chegando, quem estava se aproximando e o que eles haviam feito. Então, a primeira vez que a Bíblia vai falar em ouvir, vai trazer esse fato ocorrido no jardim do Éden com Adão e Eva. E revela então a profundidade do ouvir. Eu preciso entender que ouvir é ter equilíbrio. Ouvir é ter visão ampla, é conseguir enxergar o todo. Ouvir é compreender para onde eu estou indo, o que é que eu estou fazendo, onde é que eu vou chegar. Ouvir é ter foco, é poder andar em uma velocidade maior, mais rapidamente, sem perder o foco. E aqui eles entenderam. Nós perdemos o equilíbrio, nós perdemos o foco,
nós perdemos a visão ampla do que é ser filho de Deus, nós perdemos o direcionamento, não sabemos mais o que vamos fazer, nem para onde ir. Isso tudo é ouvir. Eles ouviram, eles compreenderam que haviam errado naquilo que eles escutaram Deus falar. Mas também existem inúmeros textos que mostram que Deus nos ouve. Eu quero destacar apenas um texto para você. Êxodo 2, versículos de 23 a 25, nos revelam assim: e aconteceu que depois de muitos dias, que morreu o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido. E lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E viu Deus os filhos de Israel. E atentou Deus para a sua condição. O texto bíblico também vai nos mostrar vários textos que Deus nos ouve. E como é que eu sei que Deus nos ouve? Deus nos ouve porque quando Ele escuta lá do céu, Ele toma uma atitude. E esse é o significado de ouvir. É compreender e me posicionar. Compreender e tomar uma decisão. Compreender e seguir um caminho. E aí você vai ver que em Êxodo, ele ouve o clamor dos filhos de Israel. E por causa desse clamor, ele lembra da aliança. E por causa da aliança, ele traz o livramento através de Moisés. Então, Deus também tem esse papel de nos ouvir. Segundo a Crônicas 2, 7:14, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. E o que é ouvir? É perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Ouvir é ter uma atitude, é ter um posicionamento. Ouvir é ficar certo de que eu preciso tomar uma decisão. E é o que Deus faz quando Ele ouve nossas orações. Ele levanta e toma uma decisão. Por isso que o chamamento de Apocalipse é tão importante. Quem tem ouvidos para ouvir, tome uma decisão. Quem tem ouvidos para compreender, obedeça. Quem tem ouvidos para poder discernir as coisas, se posicione. É o chamado de Deus sempre. Sempre que eu escuto a voz de Deus, eu preciso me posicionar. Então, qual é a importância de ouvir? É ter equilíbrio em tudo na vida. Você já viu como nós pais somos? A gente dá vários conselhos aos nossos filhos. E aí a gente vai dando uma vez, a outra, conversa, chama, senta. Às vezes dá uma prensa, dá um puxãozinho assim no braço. Mas chega uma hora que você diz assim: rapaz, não adianta não, esse meu filho não me ouve. O que nós queremos dizer com o meu filho não me ouve? Nós queremos dizer que eles não se convertem aos apelos que nós fazemos. Eles não se posicionam frente aos ensinos que nós lhes mostramos. Assim é com Deus. Muitas vezes nós não temos ouvido a voz de Deus. Você já viu que nessa bagunça toda que está o Brasil nesse período, a pessoa que nós menos temos ouvido é Deus? Já parou para pensar nisso? Você está trancado, morrendo de medo em casa, desesperado. Tem gente que está em depressão, tem gente que tem que tomar remédio para dormir. Outros estão irritados, brigando, acabando com tudo. Quando a voz do Senhor nos diz assim: eu cuido de você, descansa em mim, nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda, porque eu sou Deus que te sara. Mas nós não ouvimos isso. Nós ouvimos a voz do medo, do pavor, do terror. Vai acabar, vai faltar não sei quantos milhões morrendo, e vai acabar o mundo, e o anticristo está chegando, é tanta coisa. Quando, na verdade, nós deveríamos nos
posicionar, em acreditar que o Deus em que nós servimos é o Deus que cumpre a sua palavra. Então, por que é importante ouvir? Porque eu tenho equilíbrio. Eu não fico empolvorosa como todo mundo está. Eu não fico angustiada. Por que é importante ouvir? Porque eu consigo ver o cenário completo. Ouvir é entender o horizonte, o vertical, as pessoas, as situações, os estudos. Ouvir é entender o cenário por completo. E o cenário por completo me diz que Deus está no controle de todas as coisas, que a história da humanidade está nas mãos do Senhor, e Ele levanta quem quer, e Ele abate a quem quer no tempo em que Ele quer. Então, ouvir é importante porque eu tenho compreensão de todas as coisas. Você já viu que as pessoas não têm paciência para ouvir? Eu tenho um ponto de vista e acabou. Eu não quero ouvir qual é o seu. Eu não quero saber se você estudou, se você sabe um pouco mais do que eu. Eu não quero saber da sua experiência. Eu não quero saber da sua idade. Eu quero apenas fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer. Falta ouvir. Porque ouvir me dá uma clareza de tudo que está acontecendo. Por que é importante ouvir? Porque quando eu ouço, eu entendo o mundo espiritual, a minha ligação com Deus, o que está acontecendo na terra, o que está acontecendo no céu, o que está acontecendo no meio do império das trevas, os planos que estão sendo traçados para nos derrotar e para que nós vençamos cada um desses planos. E isso que me dá é a capacidade auditiva. Eu tenho condições de entender verticalmente o que está acontecendo no meu mundo e no mundo espiritual. É importante eu ouvir. Por que é importante eu ouvir? Porque eu vou começar a entender como é que eu me movimento nessa situação. O que é que eu devo fazer agora? O que está acontecendo? Qual deve ser a minha postura? Eu vou me desesperar? Eu vou brigar com a família inteira? Eu vou descontar minha raiva no vizinho? Eu sei lá, o que é que eu vou fazer nessa situação? Ouvir a voz do Espírito de Deus te direcionará para saber o que você vai fazer nesse momento de crise. Por que é importante ouvir? Porque ouvir lhe dá constância. Lembra que é o meu aparelho, o meu sistema vestibular, que me faz saber a velocidade em que eu vou correr, para onde eu vou correr, sem desfocar? Pois é, ouvir a voz de Deus me dá, então, constância. Eu vou saber como me portar, em que tempo, por quanto tempo, qual é minha reserva emocional, espiritual, para eu passar por esse momento. Ouvir também me faz enxergar de forma clara o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus nessa situação para o Brasil hoje? Qual é o propósito, gente? Você já notou que estamos em casa, estamos aprendendo a conversar uns com os outros, estamos aprendendo a orar, estamos aprendendo a selecionar as coisas que vemos, que ouvimos, com quem andamos, com quem conversamos. Qual é o propósito dessa situação? Se eu ouvir o Espírito de Deus, que fala à igreja, que fala às pessoas, eu vou entender que eu vou ter um foco de forma clara do que está acontecendo. Então, Jó, no capítulo 36, no versículo 11, me diz algo espetacular. Ele diz assim: se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Ei, você está escutando? Você está ouvindo? Você está prestando atenção ao que Deus está te falando? Ou você está prestando atenção no desespero, no medo, na angústia, na crise, na falta? Deus está dizendo em Jó 36:11, se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. E aí,
Você está parando para inclinar os seus ouvidos e se posicionar? Qual seria a posição então, Ana, nesse momento? A posição, o posicionamento seria: eu vou acalmar meu coração. Eu vou descansar a minha alma. Eu vou focar naquilo que o meu Deus está dizendo. É isso aí. Você tem que parar para focar no que Deus está dizendo. Não na situação, não na crise, não na dor, não no sofrimento, mas no que Deus está dizendo. Porque Ele disse: se você ouvir, você acabará bem. Amados, nós vamos terminar essa situação, nós os que cremos na palavra do Senhor, você que está na sua casa confiando em Deus, você vai acabar bem. E a Bíblia diz assim: os seus anos terminarão em delícias. Que maravilhas! Que maravilha! Você vai sair bem dessa situação, porque o Senhor está contigo. Bom, Jesus também falou nas parábolas inúmeras vezes. Preste atenção na maneira que você está ouvindo. Está aqui em em Lucas, no capítulo 8, o versículo 18, ele diz assim: portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem. Como? A forma que você ouve. Então, os estudos hoje da neurociência nos mostram que nós não ouvimos com o ouvido, nós ouvimos com o cérebro. E o nosso cérebro, ele é programado de emoções. Então, se eu tenho emoções ruins, eu passei por muitas dificuldades, eu passei por muita rejeição, por muita escassez, ou o inverso, eu fui muito amado, eu fui muito aceito, eu tive em abundância, a maneira que eu vou ouvir as pessoas falarem comigo será totalmente diferente. Se eu passei por escassez, por medo, por abandono, por falta de pai e mãe, a minha maneira de ouvir será uma. Então Jesus diz assim: tome cuidado. Tome cuidado e veja como você ouve. Eu preciso me conhecer. Às vezes, a pessoa está falando comigo e eu estou interpretando tudo errado, porque eu estou ouvindo com a voz dos meus sentimentos, das minhas emoções, das minhas mágoas. E a pessoa está dizendo, às vezes, algo até para me elogiar, para me colocar para cima, mas eu estou com uma ferida tão grande, eu estou tão entristecido com a vida, eu estou tão cheio de mágoa, de ressentimento, que por mais que ele me diga coisas boas, por mais que ela me diga coisas boas, eu sempre vou ouvir da forma errada. Porque Jesus diz assim no versículo 18, tome cuidado e veja como vocês ouvem, porque quem tem, receberá mais. E quem não tem, até o que pensa ter, será tirado. Se eu ouço de uma forma boa, prestando atenção, disposto a me envolver naquela mensagem, a me posicionar, a aprender, a perdoar, a Bíblia diz que o que eu tenho será acrescentado. Aquilo que eu tenho em mim, eu vou receber cada vez mais. Porque eu estou ouvindo de uma forma que eu estou aprendendo, eu estou me posicionando, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. Mas a Bíblia diz que se eu não prestar atenção da maneira que eu estou ouvindo, que estão me dizendo, até o que eu tenho me será tirado. Já pensou? Você está aqui ouvindo um elogio, mas a forma que você está ouvindo é toda errada. Até o que você tinha de bom perde naquela hora. Você fica chateado, você fica angustiado, você fica enfurecido. A paz que você estava tendo, a alegria é roubada porque você ouviu da forma que não deveria ouvir. Jesus disse, tome cuidado então como você ouve. As pessoas estão ouvindo tão errado. E o que é que nos faz ouvir errado? Nós já estamos encerrando aqui a nossa live. Mas o que é que nos faz ouvir a coisa de forma errada? Primeiro, as nossas emoções. Na verdade, os sentimentos. A emoção é algo que surge na hora, aquela fúria, aquela vontade de se defender, o fugir ou lutar. Isso é a emoção. O sentimento é algo que está lá dentro,
lá na sua alma, que foi cultivado anos e anos, né, de forma repetitiva, impactante, isso é sentimento. Se eu ouço com sentimentos ruins, eu vou ouvir errado. E uma das maneiras de você não ouvir errado é você se autoconhecer. É se tratar, irmão. Tem gente que precisa se tratar das emoções. Tem gente que realmente precisa sentar-se em um gabinete pastoral, procurar um psicólogo, procurar um coach, sei lá, procurar uma ajuda, porque você é tão ferido que você, até o que tem, lhe é tirado. E com anos de pastoreio e como coach, eu tenho entendido que pessoas muito feridas não conseguem entender a mensagem, por mais que você se esforce. Você vai ter que trabalhar com ela para que a consciência dela venha à tona e ela se abra. Então, como é que eu ouço errado? Quando eu escuto com a voz dos meus sentimentos ruins. Não adianta. Nem Deus falando você vai entender. Tem que sarar esse sentimento ruim. Como é que eu escuto errado? Quando eu não presto atenção. Então, hoje nós estamos muito nessa, como é que chama? É vibe, nós estamos nessa vibe, olha como eu estou moderna, né? Nessa vibe de não prestar atenção, né? O filho está falando, o marido está falando, você está aqui no celular e você diz assim, pode falar que eu estou ouvindo, tá? Diz aí, eu estou ouvindo, presta aí, deixa eu pegar aqui no celular, ó. Fala que eu estou ouvindo. Mas mãe, é assim, sim, eu ouvi. Você não ouviu, porque ouvir requer atenção. Você tem que parar, olhar para os olhos do outro. E aí você começa a entender a mensagem que ele quer dizer. Por que é que ouvimos errado? Por que é que Jesus diz assim, tenha cuidado da forma que você ouve? Porque você está ouvindo errado, amado. Tem que parar, tem que olhar nos olhos, tem que respirar junto, tem que estar interessado. Então eu tenho primeiro que não ouvir com os meus sentimentos ruins. Eu tenho que, segundo, parar para ouvir de fato. Eu tenho que, terceiro, estar interessado no que a pessoa quer me dizer. Se eu não estiver interessado no que ela quer me dizer, ela pode falar uma multidão de palavras, eu não vou entender. Um quarto ponto para que nós ouçamos bem é não estar querendo ouvir para se justificar ou para dar uma resposta. Tem gente que quer ouvir, mas ele está pronto para responder, então ele não está interessado. Ele quer se justificar, ele quer sair bem, ele quer sair por cima, ele quer mostrar que ele sabe, você não está ouvindo. Até o que você tem lhe será tirado. Como ouvir bem? Ouvir entendendo a conversa. Eu estou falando de A, você tem que entender A. Então você tem que prestar atenção. Você tem que se interessar pelo que eu digo. Você tem que parar para querer entender, e não para opinar, nem para julgar, mas entender. Eu quero entender o que é que Deus está me dizendo, o que é que meu filho está me dizendo, o que é que meu esposo está me dizendo, o que é que minha namorada, meu namorado está me dizendo. Eu tenho que parar para me focar naquilo que a pessoa está dizendo. Como ouvir bem? Ouvir com gratidão. Sabia que hoje é muito difícil alguém querer parar para conversar? Já parou para pensar que quando seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, sua esposa, seja lá quem for, para conversar com você, é um milagre? Não é verdade? Parar mesmo assim para sentar. Vamos lá, vamos bater um papo. Você quer conversar com o quê? Então seja agradecido porque alguém parou para bater um papo com você. Ele está interessado em você. Ele quer saber da tua alma, dos seus sentimentos, das tuas emoções. Então eu preciso ouvir com o ouvido de gratidão. Obrigada porque você está aqui. Obrigada porque você deixou de fazer algo, parou de assistir alguma coisa, parou de passar uma mensagem, parou de ler um livro para estar comigo. Isso é muito importante. A gratidão vai libertar a tua alma desses sentimentos ruins, de rejeição, de abandono, de fracasso, de dores da alma. Está agradecido porque alguém resolveu parar. Olhar nos teus olhos e dizer, vamos conversar comigo?
Se nós aprendermos a fazer isso com Deus, Deus está sempre disposto a parar para me ouvir. E lembre-se que o ouvir de Deus é uma atitude, é uma ação. Toda vez que Ele ouve, Ele me responde fazendo algo. Mas eu estou tão desligada dele que eu não percebo o quanto Ele faz por mim. Então, ouvir requer atenção. Ouvir requer gratidão. Ouvir requer disposição em se doar, em aprender, em não julgar, em não estar emitindo opinião, em não querer sair vencedor de uma conversa. E ok, e como é que a gente fala para que alguém nos ouça? Estamos terminando, vai nosso abraço para a Michele, para o Alexandre, para a Marineide, o Livingston, meu marido está aqui. Então estamos terminando, então como falar para que o outro te ouça? Primeiro, fale com o objetivo de ser entendido. Não fale por falar. Eu vou falar porque está aqui enchendo meu saco, eu vou dizer mesmo, acabou. Não. Fale para ser entendido. E como é que você vai ser entendido? Não fale com raiva. Não seja agressivo. Não se coloque na postura sempre de vítima. Eu sou um coitadinho e você tem que me ouvir porque eu estou aqui com isso. Para com isso. Fale para ser entendido. E se você está com raiva, se você está magoado, se você está ressentido, não é o período de você falar. Você precisa calar. A Bíblia diz em Tiago, no capítulo 1, versículo 19, assim, meus queridos irmãos, tende este princípio em mente. Tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Ele disse que isso é princípio. Para você falar bem, você não pode estar irado. Você não pode estar no posicionamento de vítima. Você não pode estar apressado. As pessoas querem falar correndo, apressadas. Não fale se você está muito atarefado, tem muita coisa para fazer, tem que respirar, parar. Não fale pensando, eu tenho um compromisso daqui a 10 minutos, então vamos logo, vamos conversar. Isso não vai fazer com que o outro te escute. E você não vai conseguir atingir o objetivo de ter uma transformação naquela conversa. Então, resumindo, o que é que nós aprendemos sobre ouvir? Ouvir é uma atitude de alguém que está disposto a entender, a criar laço com aquele com quem ele fala e a se posicionar frente àquilo que ele ouviu. E falar é alguém que está disposto a se expor e deixar uma mensagem clara para que o ouvinte entenda e tome um posicionamento. Deus está dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ou seja, quem está disposto a compreender, quem está disposto a entender, escute o que o Espírito de Deus diz à igreja. Hoje Deus está falando com você. Você tem sido bom ouvinte, você tem sido um bom comunicador. Mais que tudo, você tem sido obediente ao que você ouve do seu Deus, dos seus pais, dos seus líderes, daqueles que conduzem a nossa nação, conduzem a nossa vida. Você tem sido bom ouvinte? Será que você tem discernido o que está acontecendo agora, hoje, na tua vida, nesse momento? Então o Espírito de Deus está dizendo, quem tem ouvidos para entender, entenda o que Deus está dizendo para você. Que Deus te abençoe com essa palavra e que ela impacte e mude o teu coração. Fique na paz.